Olá, seja bem-vinda e bem-vindos ao nosso mini curso Técnicas Sustentáveis de Restauração Ecológica e Reflorestamento com Espécies Nativas. Meu nome é Anuska da Silva Oliveira e hoje vamos conversar sobre como recuperar áreas degradadas, fortalecer a biodiversidade e, ao mesmo tempo, gerar benefícios sociais e ambientais. Meu nome é Anuska da Silva Oliveira, sou graduanda em Agroecologia pela Universidade Federal de Alagoas, no campus de Engenharias e Ciências Agrárias, o SECA. Sou educadora popular, sou formada pela Escola Nacional de Formação da CONTAG. Esse curso ele é voltado para estudantes, educadores, agricultores, familiares, técnicos em agroecologia e para todas as pessoas interessadas em sustentabilidade. O material didático é apostila, e módulos virtuais. Sobre a estrutura do curso. No módulo 1 é a introdução com os objetivos do minicurso, contexto e relevância. No módulo 2, eu vou falar para vocês sobre fundamentação teórica e marco legal. Vou trazer para vocês conceitos chaves, marco legal e políticas, diagnóstico e planejamento. No módulo 3, as técnicas sustentáveis 1, eu vou trazer para vocês regeneração natural assistida, o plantio de enriquecimento com espécies nativas e transição. Módulo 4, técnicas sustentáveis 2. E aqui nós vamos ver nucleação ecológica, sistemas agroflorestais, os SAFs, e boas práticas gerais. O objetivo do minicurso é apresentar os fundamentos da restauração ecológica, destacando a importância do uso de espécies nativas. Compartilhar exemplos reais de projetos que estão acontecendo no Brasil e refletir juntos sobre como essas práticas podem ser aplicadas em diferentes contextos. Quero que vocês saiam daqui com ferramentas práticas inspiradas para agir. Contexto e relevância. No Brasil, já perdemos cerca de 87 milhões de hectares de vegetação nativa desde 1985, segundo o MAP Bioma de 2023. Esse dado, ele mostra a dimensão do desafio que enfrentamos. O desmatamento está ligado à agropecuária, à expansão urbana e às mudanças climáticas. E isso afeta não só o meio ambiente, mas também a vida das comunidades que dependem diretamente da terra e da floresta. O grande desafio, ele é conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental. E essa restauração ecológica é uma resposta prática e urgente a esse problema. E agora que a gente já entende o cenário, no próximo vídeo nós vamos aprofundar o conceito básico e a base legal que orienta a nossa restauração no Brasil. Até já! Segundo módulo, fundamentação teórica e marco legal. Conceitos chaves. A restauração ecológica ela é definida pela Society for Ecological Restoration de 2004 como processo de auxiliar a recuperação de ecossistemas degradados. No Brasil, isso ganha ainda mais relevância pela nossa biodiversidade e pela pressão constante sobre os nossos biomas. Quando falamos de restauração, não falamos só de plantas e árvores, falamos também de recuperação de serviços ecossistêmicos, como a qualidade da água, a proteção do solo e a manutenção da fauna. E, é claro, de resiliência, que é a capacidade que o ecossistema tem de se recuperar frente às pressões futuras. Marco legal e políticas. O Brasil ele tem avançado bastante nesse tema, principalmente, como a gente fala, de Código Florestal de Lei de 12.651/2012, que obriga a recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais.
O Plano AVEG ele foi lançado em 2017 e estabeleceu a meta de restaurar 12 milhões de hectares até 2030. E no cenário global, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 15, reforçam o compromisso com a vida terrestre. Essas políticas são fundamentais para dar base legal e apoio às iniciativas locais. Diagnóstico e planejamento. Antes de qualquer ação, é preciso diagnosticar. O diagnóstico ele inclui o levantamento de vegetações remanescentes, análise de solo, da água e do clima, o plano de manejo florestal para a coleta de castanha. Ele foi lançado no Mato Grosso, no Instituto Centro da Vida, pelo Fundo Amazônia em 2019. Ele é um marco de referência no Brasil. E o envolvimento comunitário, né, da nossa comunidade participando, ela é importante para a qualidade do projeto, como também aumenta o sentimento de pertencimento das pessoas na preservação da área. E chegamos ao nosso terceiro módulo, onde nós vamos conhecer algumas práticas e técnicas sustentáveis, que são voltadas para projetos de restauração aqui no Brasil. Vamos lá? Técnicas sustentáveis 1. Regeneração natural e assistida. A primeira técnica é a regeneração natural assistida. Ela é parte do princípio de que a natureza tem capacidade de se regenerar, desde que a gente controle os fatores de degradação. Isso inclui retirar espécies invasoras, proteger a área contra queimadas e pisoteio de animais, e usar plantas de sobreamento rápido, como a bananeira e o mamoeiro. Essas espécies ajudam a preparar o ambiente para que as árvores nativas cresçam mais fortes. Essas técnicas são de baixo custos e de alto impacto. Técnicas sustentáveis 2. Plantio de enriquecimento com espécies nativas. Outra técnica é o plantio de enriquecimento. Ela funciona assim. Primeiro, entra com espécies pioneira, como exemplo o ingá e o mutamba, que cresce rápido, e depois as secundárias. A exemplo, pode ser a pitanga e o cajá. Por fim, as espécies clímax, como o jatobá e o pau-brasil. Esse escalonamento de espécies garante uma diversidade e o equilíbrio ao ecossistema. O exemplo inspirador é o projeto, como vocês estão vendo aí, do projeto de refloresta de Altamira, no Pará, que distribuiu cerca de 100 mudas nativas para os agricultores locais, aumentando a taxa de biodiversidade das mudas e fortalecendo a biodiversidade. E no próximo vídeo, vamos continuar falando sobre técnicas, mas com foco na nucleação ecológica, sistemas agroflorestais e boas práticas que garantem o sucesso da restauração. Vamos lá? E chegamos ao nosso quarto módulo, Técnicas Sustentáveis 3, a nucleação ecológica. A nucleação ela é uma técnica que forma ilhas de diversidade. São pequenos grupos de mudas que atraem a fauna dispersora, como aves e morcego, que trazem sementes de outras espécies. No Cerrado, por exemplo, núcleos de baru e pequi têm sido usados para atrair animais e acelerar a regeneração natural. É uma forma de usar a própria dinâmica da natureza a nosso favor. Técnicas sustentáveis 4. Sistemas agroflorestais. Os SAFs, ele une a produção agrícola a espécies nativas, ou seja, uma família de planta de milho, mandioca, hortaliça, mas também árvores como ipê, jatobá e sicupira. Isso gera renda e, ao mesmo tempo, recupera o solo e a biodiversidade. No Xingu, por exemplo, o programa REM do Mato Grosso, ela implantou SAFs em aldeias indígenas, conciliando o reflorestamento, a segurança alimentar e a valorização dos saberes tradicionais. É a prova de que restaurar e produzir
podem caminhar juntos. Boas práticas agrícolas. Para garantir o sucesso da restauração, algumas práticas são fundamentais. Por exemplo, plantar no início das chuvas, fazer capim em coroamento dos 2 primeiros anos, usar adubação verde para recuperar o solo, adotar a cobertura morta para reter a umidade e, principalmente, envolver a comunidade em mutirões de plantio. A restauração é mais eficaz quando ela é coletiva, envolvendo toda a comunidade. Agora chegou a hora de falar de ecologia da restauração. A ecologia da restauração é o coração do processo. Quando falamos de reflorestamento, não é só sobre plantar árvores, é sobre restabelecer as relações ecológicas. As abelhas, os pássaros, até os fungos têm um papel fundamental sobre o equilíbrio. Como dizem Bracalho e Rodrigues de 2015, restaurar é reconstruir a teia da vida. E vamos aos tipos de restauração. Existem 3 formas principais de restaurar o ecossistema. A passiva, quando deixamos a natureza se regenerar de forma natural. A ativa, quando o ser humano intervém com o plantio. E a assistida, quando existe a combinação entre as duas. O importante é entender o contexto local, o solo, o clima e o histórico da degradação. Critérios de escolhas de espécie. Escolher bem as espécies é garantir o sucesso do reflorestamento. Devemos priorizar as espécies nativas da região, com as funções de diferentes ecossistemas. A diversidade é a força da natureza, é ela que dá estabilidade e a resistência ao ecossistema. Chegamos ao módulo 6. Aqui nós vamos ver bancos de sementes e viveiros comunitários, solo e fertilidade natural, controle de espécies invasoras, bancos de sementes e viveiros comunitários. As sementes são a base da restauração. Os bancos comunitários, como os da rede de sementes do Xingu, mostra que é possível unir ciência, tradição e economia solidária, gerando renda e fortalecendo o território. Solo e fertilidade natural, a recuperação da vida do solo. O uso de algumas espécies verdes, como a Crotalária júncia, a mucuma e outras espécies da adubação. O solo vivo, ele é um solo fértil. A adubação verde é uma forma simples e poderosa de devolver a vida à terra, alimentando as plantas e os micro-organismos que sustentam o ciclo ecológico. Controle de espécies invasoras. Existem 3 métodos para combatê-las: o físico, o químico e o biológico. Eu trouxe aqui algum exemplo para vocês: a leucena e a braquiária. Um dos maiores desafios é o controle das espécies invasoras. Elas competem por luz e nutrientes. O manejo correto muitas vezes é feito com a comunidade e é fundamental para que as nativas se estabeleçam. Bem-vindos e bem-vindas ao módulo 7, Hidrologia e Recursos Hídricos, Indicadores de Sucesso e Envolvimento Comunitário. Esse será um dos nossos assuntos aqui no módulo 7. Hidrologia e recursos hídricos. A restauração de matas ciliares é uma estratégia essencial para conservar os recursos hídricos. A recomposição vegetal nas margens dos rios reduzem a erosão, melhora a infiltração e protege a qualidade da água subterrânea e a superficial. A restauração ecológica também é sobre água. Plantar à margens dos rios e proteger as nascentes é garantir um ciclo hídrico vivo. O reflorestamento é uma das melhores estratégias na gestão das águas. Indicadores de sucesso. A avaliação do sucesso da restauração deve considerar indicadores ecológicos, como a cobertura vegetal, a diversidade florística, a taxa de sobrevivência das mudas,
O monitoramento participativo, ele garante a precisão e o engajamento social no processo. Monitorar é cuidar. Medir o sucesso da restauração não é só contar árvores, mas avaliar como a vida está voltando, os pássaros, os insetos, a água limpa. Isso é o sucesso ecológico. Envolvimento comunitário. O envolvimento comunitário é determinante para a sustentabilidade dos projetos. A formação de agentes ambientais e a valorização dos saberes locais fortalecem a governança socioambiental. As comunidades são protagonistas. Quando o povo planta e cuida e acompanha, a floresta renasce com identidade e pertencimento. Chegamos ao módulo 8. Aqui nós vamos ver educação ambiental, geração de renda verde, mulheres e juventudes rurais. Educação ambiental. É preciso uma metodologia participativa e atividade com escolas e os agricultores e agricultoras. A educação ambiental, ela é uma ferramenta estratégica de transformação social. Por meio de metodologias participativas, promove-se a compreensão dos processos ecológicos e o uso racional dos recursos naturais. A educação ambiental é uma semente de consciência. Ela transforma o modo de ver a natureza e o papel de cuidadores da vida. Geração de renda verde. É isso mesmo. O meio ambiente pode gerar renda. A restauração ecológica pode gerar empregos e renda. A produção de mudas, a coleta de sementes e o manejo de produtos da sociobiodiversidade integram a conservação ambiental e a inclusão da socioeconomia. Restaurar também é gerar renda. Quando a floresta dá frutos, ela sustenta a família e promove a dignidade. Mulheres e juventudes rurais. As mulheres e a juventude rurais desempenham papéis centrais na restauração ecológica. Elas associam práticas ecológicas a inovações produtivas, fortalecendo a sustentabilidade territorial. Essas mulheres são guardiãs da terra. Nas comunidades rurais, elas combinam saberes tradicionais e a práticas agroecológicas. A juventude traz inovação à comunidade. Juntos, formam raiz e o futuro da restauração. Chegamos ao módulo 9. Aqui nós vamos ver sobre espiritualidade e saberes ancestrais, desafios da restauração e inovações tecnológicas. Espiritualidade e saberes ancestrais. A integração dos saberes ancestrais com o conhecimento científico amplia a compreensão ecológica. A dimensão simbólica e espiritual reforça o vínculo entre sociedade e natureza. Cuidar da terra é também um ato espiritual. Quando plantamos, estamos honrando nossos ancestrais e agradecendo pela vida que brota. Desafios da restauração. Os principais desafios envolvem a escassez de financiamento, a falta de monitoramento contínuo e há conflitos fundiários. Políticas públicas consistentes são fundamentais para garantir a continuidade das ações. Ainda há muitos desafios. O financiamento é escasso, o apoio técnico é totalmente irregular e a terra continua centrada com os mais ricos. Precisamos de políticas permanentes e justas. Inovações tecnológicas. As tecnologias de sensoriamento remoto, drones e inteligência artificial otimizam o monitoramento ambiental. Plataformas como a Map Biomas, o Terra Brasilis oferecem dados precisos para análise e gestão territorial. A tecnologia pode ser um aliado da natureza. Com os drones e sistemas de geoprocessamento, mapeamos áreas e acompanhamos o crescimento das florestas. E chegamos ao módulo 10. Este é o nosso último módulo do nosso mini curso. E aqui nós vamos ver sobre restauração e mudanças climáticas, espécies nativas do Nordeste e políticas públicas.
Restauração e mudanças climáticas. A restauração florestal, ela contribui para o sequestro de carbono e a regulação do microclima. Essas ações, elas mitigam o efeito das mudanças climáticas e fortalecem a resiliência do ecossistema. Cada árvore plantada é um gesto contra as mudanças climáticas. A floresta é o maior ar-condicionado natural que a humanidade tem. Espécies nativas do Nordeste. O uso de espécies nativas como o ipê-roxo, o umbuzeiro e a aroeira garantem a maior adaptação às condições locais e restaura as funções ecológicas originais dos biomas nordestinos. As espécies nativas do Nordeste contam a nossa história, são resistentes e sagradas, fazem parte do nosso território e da nossa memória. Políticas públicas. As políticas de pagamentos por serviços ambientais reconhecem economicamente o valor da conservação. Essa abordagem ela incentiva produtores e a comunidade a manter essas áreas restauradas e protegidas. Precisamos reconhecer o valor do cuidado. O PSA é uma política que paga pelos serviços ambientais prestados. Afinal, quem protege a natureza protege a vida. E chegamos ao final do nosso minicurso. A restauração ecológica integra ciência, políticas públicas e saberes locais. Cada ação de recomposição florestal representa um avanço para a sustentabilidade e o equilíbrio climático. Chegamos ao fim do nosso minicurso, mas a restauração é um processo contínuo. Cada semente plantada é um processo de vida. Que sigamos semeando o cuidado e colhendo esperança. Até breve. E aqui você lê de forma breve todas as informações retiradas foram baseadas em fontes confiáveis como a MAP Bioma, o C, o Ideflor Bio, o MMA, a ONU, o Fundo Amazonas. As referências completas estão disponíveis no material de apoio que eu vou deixar aqui junto com vocês. Até já!